Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para a aula 2 com o João. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, a gente teve uma aula super bacana que foi a aula 1 com o João. O João é especialista aí em estratégia de mídia, de campanhas digitais e BI também. Então a gente conversou muito sobre métricas, a gente conversou muito sobre estratégia de funil e vale super a pena você conferir então esse vídeo. A gente vai deixar aqui o card e o link também na descrição. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio, especialista em dados, trabalha mais de 12 anos na área e hoje a gente está novamente aqui com o João, super presença ilustre aí. E João, hoje a gente combinou aí, tem até quem está vendo a apresentação, né? Tem esse palhacinho aí, porque quem nunca, né? Quem nunca passou por situações aí complicadas nessa área de dados, essa área de análise estratégica, né? Ter que articular ali com muitas áreas, né, periféricas do cliente ou do próprio time interno, enfim. A aula aqui hoje é mais um case real aí do que você já tem vivenciado, então vou pedir para que você se apresente aí rapidamente para quem ainda não te conhece e a gente tem algumas perguntas aí porque a gente quer entender como que a gente consegue atuar de uma maneira melhor, tanto desse lado aí da análise de dados e como que a gente pode ajudar ainda mais empresas e marcas e clientes a potencializar aí essa questão das campanhas digitais através da análise de brand, análise de performance e tudo mais. Mas antes, João, quem é o João? Conta aí. Vamos lá, vamos lá. Vai ser bem resumido, que eu quero que você vá lá no primeiro vídeo assistir o vídeo completo, né? Mas vou me apresentar aqui rapidinho. Bom, meu nome é João, sou capixaba de origem, mas atualmente estou aqui em São Paulo. Tenho mais de 10 anos aí de experiência na parte de marketing digital, na parte de estratégia de mídia e BI. Já atuei em algumas agências aí do Espírito Santo e agora estou aqui em São Paulo. Já tive a oportunidade de atuar em algumas contas como Unimed, Fortileve, ArcelorMittal, Whirlpool, Seara e as marcas que compõem essas grandes empresas, né? Estou aqui para compartilhar um pouquinho dessas experiências, dar algumas dicas aí, principalmente para quem está começando e deixar bem esclarecido que tudo pode acontecer e vai acontecer, né? E eu já tenho logo uma pergunta para você. Quais foram aí os principais desafios que você encontrou aí na tua trajetória e que pode ser que alguém que esteja assistindo está passando por algo semelhante ou já passou ou vai passar. Então, do ponto de vista de quem analisa dados, né, que precisa entregar insights, precisa entregar ali inteligência, né? Quais foram esses desafios que você passou ou quem sabe ainda passa? Conta para nós. Vamos lá. Bom, desafios técnicos, acho que eu poderia listar aqui uns 1000 facilmente, aqui sem esforço, né? Mas eu vou falar do maior desafio, e eu acho que esse desafio é um desafio de mercado, tá? Não é só um desafio para o analista. Vamos lá, tecnologia e dados não é tão democrático assim. Em que sentido? Muitas pessoas não têm conhecimento para falar com você a respeito de dados. Então, você é analista, você é detentor do conhecimento, você vai precisar ser muito didático. Você tem que aprender a ser também um professor. Porque antes de você defender uma métrica, antes de você apresentar um relatório, antes de você definir para o seu cliente, seja ele cliente interno ou externo, você vai ter que ensinar ele o que você está falando. Então, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que a gente vai passar é o desafio de ensinar, é o desafio de preparar a pessoa para receber aquela informação. E isso me lembra um case muito específico que eu passei no Espírito Santo, né? Não vou citar aqui o cliente, mas é um caso bem peculiar, que eu estava numa sala para apresentar uma campanha de performance digital, falar dos resultados de uma campanha de vendas. Esse é o tipo de pergunta que eu recebia, tá? Ah, mas o meu anúncio passou que horas no Facebook, né? Com aquela cabeça de programa televisivo ainda, né? Então eu tive e isso numa grande empresa, tá? Então eu tive que lidar com essas situações desafiadoras, né? Então o que me vem à cabeça e serve também como dica, seja também um orientador, tá? A sua função como analista de dados, como analista de mídia, como analista de performance, como BI, é também ensinar as pessoas a ler aquele dado, a consumir aquela informação, tá? Então seja paciente com quem está começando, que você vai colher bons frutos disso, tá? É isso aí.
Sim, eu já passei por uma situação um pouco semelhante aí. Não lembro qual foi a marca ou o cliente, mas eu lembro que o pessoal precisou, na época era muito outdoor, né? E aí o pessoal precisou colocar um outdoor no caminho do dono da empresa lá, porque ele não tinha, ele não via. Ele, tipo, ele perguntou: cadê? Eu não tô vendo, né? Eu vou para casa e não vejo nenhum outdoor com a minha marca. E É aí acho que isso. tiveram que colocar ali para a pessoa ver que tá veiculando, é que tem toda uma É. estratégia por detrás, né? Enfim. O termômetro do sucesso do eu vi e eu não vi, né? Ah, não, a campanha não está veiculando porque eu não vi, né? E você devolve com aquela pergunta singela: você consome o seu próprio produto? Você é seu público, né? Então, É, porque às vezes pode ser até um ótimo sinal, né? Que se a pessoa não está sendo impactada e ela não é o target, então tá tudo certo. e é uma forma boa de responder: nossa, eu não vi o meu anúncio. Você fala: ah, muito obrigado. Que bom, fico agradecido pelo elogio. Agora, falando assim de um caso na mesma campanha, tá? Dois casos muito específicos de um cliente, agora já aqui em São Paulo, de um cliente grande, eu não diria que foram falhas, tá? Mas foram desafios. O primeiro deles foi que tinha um evento de grandíssimo porte, que movimenta aí milhões e milhões de pessoas, né? E essa empresa estava nesse evento presencialmente, tinha ali um stand, e esse stand lindo, cheio de interações, super instagramável, conectável, que gerava ressonância assim, de marca, estava realmente muito bem estruturado, e dentro de uma das paredes tinha um QR Code. E Tá. aí que veio o trabalho de planejamento, de montar um plano de mensuração, de entender quais são todos os todes da campanha. O QR Code não estava parametrizado. Então, a gente Uau. basicamente não conseguia entender a origem, né, daquele acesso, daquele tráfego, de quem vinha do QR Code. A gente não sabia quantas pessoas foram no stand e escanearam o QR Code para acessar o site. Para quem não está familiarizado, o que você quer dizer com não estava parametrizado? Isso, vamos lá. Existem recursos, tá? E aí o próprio Google tem uma plataforma para isso, que são os recursos de UTM Building, né? Onde você pega o seu site, né? www.meusite.com e você coloca extensões nele que facilitam com que o Google Analytics identifique a origem de acesso, né? Então eu vou colocar ali, por exemplo, falando assim de uma forma bem leiga, né? O meu site, joão.com.br/canal/ Facebook. E aí, quando eu chegar no Google Analytics, eu vou ter a identificação de que aquele acesso foi gerado do Facebook, né? Então, a gente ali estava num desafio de medir a interação dos usuários com aquele stand, de medir a taxa de conexão das pessoas com aquele stand, o envolvimento, a relevância daquilo para o público, e a gente, infelizmente, perdeu esse potencial de rastreabilidade por falta de conhecimento de que teria um QR Code ali plotado, né? Mas o time de BI, infelizmente, ficou sem esse dado aí na campanha. Ou E seja, falando da teve tráfego para o site, mas quando o time de BI foi analisar, não sabia a origem desse tráfego porque esse QR Code não estava parametrizado. Ou seja, a pessoa apontava o celular para o QR Code e entrava no site. Mas lá, quando foi analisar dentro do Analytics, não tinha. Ah, essa pessoa entrou pelo QR Code dentro do evento tal. Isso aí, isso aí. Inclusive, era um parâmetro de circulação dentro do stand, né? Podia preparar para o dia seguinte. Ah, eu vi que o meu pico de acesso foi entre meio-dia e 2 horas da tarde. Vou fazer uma mega intervenção ali nesse horário, que é o horário que tem mais público, né? Então, as métricas, elas geram inteligência para você tomar uma ação imediata, né? Por isso que é mídia de performance, né? Você pode performá-la imediatamente. Então, a gente perdeu essa qualidade de informação aí, né? Tivemos que lidar com essa situação. E uma outra que eu digo mais como desafio, que não foi nem uma problemática, tá? É que essa mesma marca, ela convidou influenciadores. Convidou, né? Ela não foi publi paga, né? Então, ela chamou ali mais de 50 influenciadores para conhecer o stand, para ir lá no stand, e distribuiu ingressos para esses influenciadores estarem lá no stand. E aí vem a grande questão, né? Influenciador, quando ele faz uma ação para a marca, ele tem que reportar o resultado dessa ação. Ele tem que mostrar ali os números, né? Quantas pessoas foram alcançadas, quantas visualizações de conteúdo tiveram. Mas esses influenciadores, eles não compartilharam essas informações, porque eles não tinham essa obrigatoriedade. E aí entra um trabalho aí em conjunto com o time de Data Science, que qual foi a ação que a gente fez? A gente pegou a lista desses influenciadores e solicitamos para a empresa de mídia o Media Kit desses influenciadores. Eu não sabia
quantas impressões os stories do influenciador XPTO me trazia. Mas eu sabia que a taxa de engajamento dele era de 1%, por exemplo, e eu sabia quantos seguidores ele tinha. Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer uma correlação entre alcance estimado, impacto estimado do influenciador. E aí a gente conseguiu reportar, com base no volume de stories, no volume de publicação no post feed, e nas taxas de engajamento desses influenciadores e nos números de seguidores, a gente conseguiu criar uma estimativa de retorno que esses influenciadores convidados trouxeram para a marca. E o mais legal é que esse estudo serviu para balizar os influenciadores contratados na próxima ação, né? Então a gente conseguiu tirar ali os top influenciadores que trouxeram retorno para a marca. E a gente conseguiu fazer isso sem ter o dado proprietário ali do influenciador, né? Então, com informações públicas, a gente conseguiu gerar inteligência. E isso, né, muita gente fala assim, mas eu preciso de um recurso, eu preciso de um sistema, eu tenho que ter acesso. Às vezes, a criatividade te faz ter informação privilegiada, né? Então, a gente foi criativo nesse ponto, a gente fez uma análise, ficou muito legal e serviu como motor de inteligência para a tomada de decisão da marca, que eu acho que isso é o principal papel do BI aí, da análise de performance nesse cenário. Ou seja, vocês não tinham o dado interno, assim dizer, do analytics, né, do influenciador ali, do Instagram, o que é que seja. E aí, como que foi a metodologia para vocês chegarem nessa taxa de engajamento que ajudou a fazer esse tipo de análise? Existem algumas ferramentas que elas dão essa taxa, né? Você joga o perfil do influenciador lá e ela te devolve essa Uhum. taxa de engajamento com média na quantidade de comentários, na quantidade de curtidas. Mas nesse caso a gente tinha um Media Kit. Para quem não está familiarizado, o Media Kit é um documento mostrando, vendendo aquele influenciador, né? Então a empresa de mídia ela manda, olha, esse influenciador aqui tem 1 milhão de seguidores, a taxa de engajamento dele é de 1%, isso são dados hipotéticos, tá? A taxa de engajamento é Sim. de 1%, o alcance dos stories dele é de 30% do público, e é isso, tá? Então a gente tem essas informações aí do Media Kit, e são informações que a gente consegue através de diversas plataformas aí gratuitas de análise. Só que, por sorte, a gente recebeu esse Media Kit na mão, a gente não precisou ficar garimpando nessas plataformas, né? Então, com isso, a gente conseguiu ter impressões estimadas, visualizações estimadas, alcance estimados, engajamento estimado dentro das próprias publicações que eles fizeram para a marca, tá? E é muito importante. Esses influenciadores fizeram ações para a marca. E aí foi a sagacidade de também printar, né, e documentar, fazer o checking ali de tudo que eles fizeram para a marca. Porque esses influenciadores estavam sendo monitorados, né? Mas monitorados a nível de usuário. Eles não estavam sendo monitorados por ferramentas igual o Buzz Monitor, igual o Stiling. Não, eles estavam sendo monitorados assim, olha, ele fez um post, tira um print, né, que a gente coletou todas essas informações e a partir desse conjunto de dados, veja bem, completamente desagrupados, a gente conseguiu compilar, construir um racional com esses dados e desenvolver um número óbvio que assim a acurácia desse número, ela não é nada exata assim, né? Tem pouca acurácia, mas a gente conseguiu, por inferência, entender quem fez bem para a marca e quem não fez, né? Quem trouxe mais resultado para a marca nesse aspecto e quem não trouxe. E aí o time responsável pela contratação de influenciadores utilizou e utiliza esse documento para as próximas ações, para definir quais influenciadores vão contratar ou não. E esse documento mostrou que alguns influenciadores convidados trouxeram mais retorno que influenciadores pagos, né? E aí fica o recado, né? Vamos trocar, vamos remanejar, então a performance estava aí também. Legal, então virou um baseline mesmo para a marca, né? Em termos de influenciadores, e agora, com essa metodologia criada, apesar de não ter nenhuma ferramenta paga envolvida, mas ter muita criatividade aí, né? E força de vontade também, acabou ajudando bastante a marca a otimizar também investimento, né? Acho que no final do dia é tudo que o cliente quer. Performance é muito disso, né? Otimização de investimento e resultado. Então, Né? a gente pegou as duas premissas principais da performance e estressamos esses dados até que ele
devolvesse alguma coisa relevante para gente. E você falou de uma coisa muito importante, Antônio, baseline, tá? A gente vai estar nesse tópico ainda de dicas, né? Mas é um caminho bem legal aí a gente olhar para baseline, tá? Antes da gente entrar nesse tópico de dicas, qual que é a tua indicação ou experiência? O que que você diria aí para as pessoas que estão nessa linha de frente da análise de dados, mas não tem esses objetivos claros, né, por parte do cliente ou por parte da marca? Ou por parte da agência, né, em alguns casos, o que que você indica para essa pessoa para entender ou saber o que analisar ou que caminho seguir? A gente fala muito de KPIs, né, plano de mensuração, mas o que que você diria aí para um cenário um pouco obscuro, mas que precisa ser gerado insight e precisa ser gerada inteligência, mas por talvez falta de conhecimento, falta de comunicação, falta de alinhamento, essas áreas não estão conectadas e com isso o time de BI, o time de análise de dados, ele sofre um pouquinho, né? Sofre, sofre. Muitas das vezes as decisões são tomadas de forma top-down e o time de BI é o último a ficar sabendo, né? Ele recebe só ali a tarefa. Mas eu parto de uma filosofia de dividir para conquistar. E nisso de dividir para conquistar, eu digo de entender ali com seus stakeholders, né, com seus clientes internos e externos, o que é relevante para cada um. E a pergunta do que é relevante para cada um não é no sentido de qual métrica você quer olhar, porque ele não sabe a métrica que ele quer olhar. Ele não conhece métrica, novamente falando. Tem muito diretor de marketing, isso não é desqualificando a pessoa como Claro, profissional, tá? Até sim, porque o foco dele é outro. Mas tem muito é, diretor de marketing que não tem conhecimento profundo de BI, de análise de dados, e está tudo bem, não é o papel dele. Tem muito dono de empresa que, nossa senhora, ele não quer saber a métrica ali da mídia social, né? Ele quer saber o resultado. Então, defina seus stakeholders ali e individualmente pergunte. O que é relevante para você dentro de uma campanha? E essas respostas vão te ajudar a definir, né? As respostas são a chave dos KPIs, né? Os indicadores-chave de performance. Então, o segredo está aí, cara. Se chegou um briefing para você montar um dash, ou para você fazer uma análise, devolva o briefing, faça suas perguntas, monte o seu próprio briefing, né? Dentro de um processo publicitário, o departamento de BI também tem que ser criativo e também tem que se envolver com as pessoas. Então, provoque conversas. Não fique só atrás da tela, não fique na sua sala. Não se limite ali ao Excel, ao Tableau, ao Power BI, né? Vai ali para o front, pega papel e caneta, senta com o cliente, rascunha, desenha, pergunta onde ele quer tal informação, o que que ele quer ver primeiro. E aí, cara, é sucesso, né? Você vai satisfazer as necessidades de diversos departamentos, porque isso atrapalha muito, Antônio. Às vezes a gente quer responder todas as perguntas ao mesmo tempo e são respostas que ninguém quer saber, né? sim. Então, expanda esse diálogo, conversa com o seu cliente, vai entender o que ele precisa. Muito bom. Então surgiu aí um soft skill, né? Soft skill de resiliência, politicagem, relacionamento e diria até mais investigativo, né? Para saber Isso. perguntar, entender o do negócio, ser curioso mesmo. Isso aí. Novamente, assim, longe também de desmerecer as pessoas que têm hard skill forte em ferramentas, até porque é realmente um talento valioso. Mas Sim, o uso de ferramentas, né, na grande maioria das vezes é algo intuitivo, né? Então, sim. ferramentas, assim, a gente acaba aprendendo a usar ferramentas, né? Então, explore outras skills também. Reserve um tempo do seu dia para aprender outras coisas além de só as ferramentas técnicas ali do dia a dia do BI, né? Perfeito. Por falar em ferramentas e coisas técnicas, aí a gente tem um outro item aí que são as dicas práticas para iniciar uma análise de branding. Às vezes a gente está no meio de uma, né, de uma tempestade que a gente não sabe para onde olhar, né, que foi o caso que a gente está conversando agora. Às vezes a gente não tem na mão ali o dado, a gente tem dados desestruturados ou nem coletados ainda. Tudo isso pode acontecer. Então, o que que você traz aí como dica prática aí para de fato a gente mergulhar nessa análise de branding e no final do dia, de novo, né, trazer o que todo cliente quer, que é o insight, a recomendação e o direcionamento. O que que eu faço, para onde eu vou, onde que eu invisto mais, invisto menos? O que que você tem a dizer sobre isso aí? O segundo passo, ele só vem depois do primeiro. Então, dê o primeiro passo para análise, né? Ah, eu não tenho um dado estruturado, ah, eu não tenho ferramenta.
Ah, eu não tenho dinheiro para uma licença do Power BI, eu não tenho Data Lake, eu não tenho um time de engenharia. O que que você tem, né? Então, primeiro, levante as suas ferramentas e possibilidades, né? Tem ferramentas de Self-Service BI que vão te atender, né? Elas vão te atender perfeitamente. São ferramentas de custo, assim, muito baixos. Um exemplo de uma delas é o DashGo. É uma ferramenta que você monta o seu próprio dash de mídia dentro dele. Ah, mas é uma ferramenta amadora. Não. O que define o amadorismo não é a ferramenta, né? São outros aspectos, né, que definem um amadorismo. Se ferramenta definisse amadorismo, né, a gente estava aí no mato sem cachorro. Então, comece, né? Se a sua corporação, se a sua empresa, se o seu cliente ainda não dá valor para os dados, não é porque ele não quer, é porque ele não entende isso. Então, pegue uma ferramenta de Self-Service BI, conecte ali as suas plataformas e comece a gerar insight em cima daquilo e vá mostrando o valor daquilo para as pessoas, né? O Stiling é uma ferramenta boa para a gente começar também a entender o que estão falando da marca, né? Olhar qualitativamente para o dado, não só em volumetria. Mas eu costumo dizer, Antônio, que a melhor ferramenta de um profissional de BI está entre as duas orelhas, né? É realmente o cérebro da pessoa ali, né? A capacidade que ela tem de enxergar o problema de formas variadas, Título do né? vídeo. Título do vídeo é esse. Qual a melhor ferramenta de BI é o que está entre as duas orelhas. Isso, agora tá Perfeito? na moda dos cortes, né? É. E é isso, é a melhor ferramenta de um profissional de BI. Mas provoca, começa, né? Quando a gente começa a estudar BI, né? Quando a gente começa a fazer cursos, a gente é apresentado a um universo de dados, assim. Um dos primeiros módulos que a gente vê quando a gente está falando de curso de dados é conceitos de Big Data. Cara, calma aí. Antes de você ver o conceito de Big Data, vai fazer um curso de Excel, vai, sabe, começa realmente da ferramenta fundamental. Falar, a gente não usa Excel. Eu vou te falar uma coisa, eu trabalho numa companhia que é líder global na atuação dela, né, na parte de eletrodomésticos, e 80% das minhas análises são feitas em Excel, né? Perfeito. A gente tem todo um data lake robusto, tem Tableau, tem, nossa, o que você imaginar de ferramenta, mas eu uso Excel 80% do meu dia. Então, parta desse pressuposto aí de aprender o simples, de começar, de dar o primeiro passo e de olhar para as métricas, principalmente de forma qualitativa. É o que eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu, vai lá ver. Olhe para as métricas de pré e pós-clique de maneira qualitativa. Não se apegue ao volume, não se apegue a só o número por ele mesmo, né? E aí, uma dica importante, né, que a gente eu comentei antes, né, e você deu a deixa aí, é o baseline. Procure entender os seus números antigos e o que mudou de lá para cá. Ah, eu não consigo me comparar com o meu concorrente. Se compare com você mesmo. Olhe para trás e veja onde você estava ontem, né, nos números de performance e onde você está hoje. E pegue isso como balizador. Se você for melhor do que ontem, você vai estar sempre crescendo ali na sua performance, né? Então, na ausência de dados, olhe para o seu baseline, construa o seu baseline, documente isso, mostre para a sua equipe que você tem esse baseline, que aquilo é um norteador de performance. E a partir daí, você vai drivar o seu time a construir um KPI, a construir metas, a entender quais são os OKRs da companhia, né? Então, você consegue desenvolvendo isso nas pessoas, que para mim é o maior desafio hoje do profissional de dados. Perfeito, perfeito. Tem várias sopas de letrinhas aí que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Tem alguns blogs também que a gente fez aqui no canal que vão poder te ajudar, né, nessa jornada de estudo. Mas se ficou alguma dúvida, né, se você tem algum comentário, quer compartilhar alguma experiência aí, deixe nos comentários também, que a gente vai ler e responder aí todo mundo. João, como tudo na vida passa, né? O nosso tempo também passou aqui rápido, porque quando o papo é bom, vai que vai. Mas eu queria deixar aqui para todo mundo aí o contato aí do João, né? E vou deixar na descrição do link aqui também o nosso LinkedIn. Tem o nosso QR Code aqui, né, na tela para que você possa acessar o nosso blog. Ali também tem conteúdos que a gente está trocando aí com vocês. O João também tem bastante coisa que pode compartilhar. Então, aqui é sempre uma troca, né, de aprendizado e a conversa não para. Você já falou ali de OKR, KPI. Eu acho que você está querendo já vir para a terceira aula, né? Ah, é um prazer, é um prazer. E complementando, meus canais aí de comunicação estão sempre abertos. Pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, fica à vontade.
Sempre que possível eu vou responder, eu vou marcar um horário para a gente conversar. Eu costumo dizer que você vai atingir o seu objetivo ajudando as pessoas a atingir o delas, né? Então, fica à vontade aí para me procurar, para tirar dúvida. E eu vou acompanhando também os comentários do vídeo, tentando responder, tentando ajudar aí da melhor forma possível, tá Muito bom? bom. Então, para vocês aí, se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, as portas estão abertas aqui, já tem bastante conteúdo, inclusive sobre análise de dados, inteligência artificial, social media, enfim, a gente está tentando cobrir o máximo possível desses temas, porque a gente, como tem uma certa experiência, a gente sabe que no final do dia a gente precisa olhar para tudo, mas precisa olhar para o dado correto para gerar o melhor insight, a melhor recomendação e ajudar aí marcas e empresas a crescerem, a otimizarem aí os seus resultados. João, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação aqui. Foi um prazerzaço. Tenho certeza que a gente vai precisar aí fazer novas aulas. Inclusive, quem quiser deixar indicações aí nos comentários sobre temas, é super bem-vindo. A gente vai dar uma olhada e quem sabe aí eu consiga mais uma agenda com o João para uma terceira aula. Vamos ver, a agenda dele é corrida, mas a gente sempre vai tentar, né? João, muito obrigado aí pelo teu tempo e as portas estão sempre abertas aqui para você quando quiser voltar. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade de estar falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, da minha história, né? É sempre bom a gente influenciar para o bem, né? As pessoas. E conta comigo, cara. Sempre que eu tiver oportunidade, eu faço questão de estar aí contigo. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Espero que a gente tenha outras oportunidades de construir diálogos tão bons assim. Com certeza, vamos sim. Então tá bom, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado pela tua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.